Tem pessoas que reconhecem você na rua por causa da sua voz? Tem sim. E é gostoso isso, quando você vai num supermercado, salão de cabeleireiro, isso acontece muito, né? Porque a gente não sai escrito, né, Donizete Eugênio, né? Mas acontece, às vezes você cumprimenta alguém na rua e tem alguém atrás. E se alguém olha, toca nas costas, você é fulano da Rádio Mensagem? Sim, sou fulano. Acontece. A gente falou das modernidades do rádio, se o rádio pode acabar ou não. E o profissional do rádio, o que ele teve que se modernizar nesses anos para poder se adaptar à tecnologia? O que você pode dizer sobre essas transformações que o profissional do rádio teve que fazer, por exemplo, no seu caso, dos anos 90 para hoje? Bacana essa pergunta sua, Rodrigo, porque eu acho que o radialista antigo, ele não tinha tanta formação, não tinha nem formação acadêmica. Tá? Muitos. Era mais a locução, né? Exatamente. A questão do o tino, a improvisação, e muitos se vangloriavam do improviso. Eu entendo hoje que o improviso, ele é bom, mas não o improviso 100%. Eu acho que há alguns pontos de improviso só. Porque, como eu disse para você anteriormente, tem muita gente falando, tem muitos órgãos dando a mesma informação de um assunto só, de um assunto só. Então, se você não estudar, se você não tiver informação, pelo menos uma questão mais forte da seriedade daquela informação, você abre a internet e joga no ar. Você abre o Facebook e joga no ar como se fosse algo verdade. Então, acho que dos anos 90 para cá, eu acho que quem trabalha no rádio, ele teve que ler muito mais, teve que se aprofundar muito mais em conhecimento, além de estar com a questão da tecnologia. Eu acho que intelectualmente ele teve que se formar mais. Eu acho que foi isso. O rádio também dá muito traquejo de improviso, como você falou, né? Para se livrar de muitas situações embaraçosas, como você falou do médico agora há pouco. Quando é que você percebe que você já está assim, você já se adaptou por osmose ao rádio? Como é que você, quando foi o seu caso, por exemplo, que você percebeu que agora deu certo mesmo e era isso, ainda bem que eu escolhi essa carreira? Olha, a gente fez um debate, Rodrigo, a gente fez um debate dos candidatos de Jacareí e São José, foi em 2008, e foi o primeiro debate que eu fiz. Olha só, hein? Eu já estou desde 93, mas em 2008. Depois do debate, depois de terminar tudo certinho, aí que eu senti que eu falei, agora estou pronto. Porque a questão da firmeza, a questão da postura, a questão de tudo isso, sabe? Acho que a soma de tudo que eu aprendi, eu consegui realizar nesse dia, tá? De não deixar interpretações em relação da condução do trabalho. Então, em 2008, eu senti que eu estava pronto. Eu falei, acho que agora realmente eu sou um bom radialista. E você teve também uma experiência na política. Em 2012, você foi candidato a vereador, né? Como é que foi essa experiência para você? Você pretende repetir isso? Como é que foi esse período? Foi uma experiência gostosa, muito boa. Eu precisava passar por isso, porque eu já tive vários amigos de grande fama no rádio, que nunca teve essa oportunidade e sempre achou que poderia conquistar uma cadeira e algum cargo público. E eu nunca quis passar por isso. Falei, eu não quero ser assim, quero fazer isso. Eu acho que nesse momento, eu falei, esse é o momento, não vou esperar mais. Me preparei, amadureci e saí candidato. Mas eu tive certeza de algo que eu já sabia. O rádio não elege ninguém. Por mais conhecido que você seja, o rádio não elege ninguém. Porque algumas pessoas me diziam o seguinte, você é bom naquilo que você faz lá dentro, mas você não vai ser bom fora ou lá no outro setor. Então, por isso que eu digo que as pessoas são muito inteligentes, que eles separam aquilo que você quer e aquilo que você faz bem. Eu fui amadurecendo isso, eu entendi o recado, entendi que eu faço bem rádio, ajudo bem as pessoas dentro do rádio e não preciso de um cargo público para poder ajudar as pessoas. Foi bom para quebrar aquele estigma, sabe, de que todo mundo me conhece, vou ter muitos votos. Não, e os votos que eu tive foram pessoas que realmente queriam que eu me desse bem na profissão. Agora, poderia ter tido muito mais votos?
Poderia, como qualquer outro também poderia, mas eu acho que o bom mesmo foi não ter sido eleito. E você, o Donizete Eugênio, profissional do rádio, é uma pessoa que ouve rádio nas horas vagas ou você quer mais se livrar de rádio na hora que está fora da mensagem aqui? Não, ouço sim, Rodrigo. Ouço muito rádio. Caminho de casa, eu estou ouvindo rádio de manhã, madrugada, já levanto, já ligo o rádio. Sempre jornal, essas coisas? Sempre jornal, sempre jornalismo. Já vou ouvindo, já vou me preparando. Tem informações que a gente, das estradas, das ruas, informações da madrugada, e você já vai tendo as informações. Eu vou citar até algo bacana de informação que eu tive, não bacana, mas de informação de furo. Eu lembro da morte dos Mamonas. A morte dos Mamonas, as pessoas só foram saber por volta do meio-dia, do dia seguinte, 1h da tarde. Eu, por volta das 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, já estava sabendo que um avião tinha caído numa serra em São Paulo, já estavam checando. Falei, puxa vida, como o rádio é, sabe? Como o rádio é. Então, às vezes, as informações mais importantes, elas acontecem realmente de imediato, de madrugada. Viu? Outro detalhe bacana, nós tivemos um apagão, não me lembro a época no Brasil, e o rádio foi o que salvou. Eu me lembro muito bem, estava às escuras, não tinha nada. E o radinho em casa que estava me dando as informações bacanas sobre isso. Né? E o horário nobre do rádio é de manhãzinha mesmo ou não? O horário nobre do rádio é até meio-dia. Até meio-dia. Até meio-dia, esse é o horário nobre do rádio. Até meio-dia é o horário nobre. Depois aí já esvazia um pouquinho mais. Aí volta, cair um pouquinho mais depois das 6 da tarde também. Né? E eu acredito também que você recebe aqui estudantes de comunicação que querem conhecer a rádio aqui. E eu quero saber o que você tem percebido desses estudantes sobre o interesse deles em rádio. Você falou agora há pouco dos jovens sobre o rádio também. E eu queria saber se os jovens de comunicação querem hoje em dia sair da faculdade para trabalhar em rádio. Se eles têm esse sonho hoje em dia ou se não tem mais. Bacana, viu? Eu tive até numa faculdade recentemente falando sobre isso. O estudante de comunicação, ele quer televisão. O rádio vem em segundo plano. Aí eu disse para eles, invertam a lógica. Se você quer fazer comunicação, comece em rádio. Em qualquer coisa do rádio, qualquer setor do rádio, comece em rádio. O rádio vai te dar uma bagagem que vai te dar uma firmeza na televisão muito bacana. Porque o rádio entra, isso que a gente falou sobre a questão do imediato, de buscar informação e polir a informação, do traquejo, né? O rádio vai te dar isso, do improviso, de segurar uma notícia, às vezes, quando tem um buraco, né, da informação, de você segurar. O rádio vai te dar isso. Depois da televisão, você vai entrar com um pouco mais de força. Aí, outro detalhe, eu falei para eles o seguinte, vocês querem entrar no rádio já falando, já com um programa de rádio. Eu falei, é muito difícil isso. Entra como produtor de rádio. Produção. Produz o rádio, que é uma das funções mais importantes da comunicação. A produção. As pessoas veem o jornalista de televisão, o jornalista de rádio, mas o pessoal dos bastidores ali, da produção, da captação da informação, esse pessoal que eu tiro o chapéu. Às vezes até para o jornalista mesmo, o apresentador, no seu caso, ele pega o trabalho, assim, entre aspas, mais fácil, né? Porque os produtores antes já tiveram que transformar a notícia ali, escrever. É isso, né, mais ou menos? Exatamente, é isso mesmo. O produtor, a pauta, por exemplo, quem apresenta um jornal auxilia, sim. Mas quem produz, ele está mais antenado, porque ele vai ver outras emissoras, outros programas de rádio. Ele tem que estar antenado do que está acontecendo para produzir o que nós vamos abordar no jornal do dia seguinte, né? Então, o produtor, além da ideia que ele dá, ele vai produzir a matéria para a pessoa. Então, o produtor é muito bacana. Para a gente encerrar o nosso programa, então, eu queria que você falasse os conselhos para aqueles adolescentes, jovens que querem entrar no rádio, que sonham em fazer parte desse veículo de comunicação tão alastrante, né, de teor comunicativo. O que você pode falar sobre esses conselhos? Bacana. Eu acho que o rádio, quando você entra no rádio, você tem que estudar muito, tem que ler muito, ler de tudo. É o veículo de comunicação mais democrático que tem no mundo ainda, o rádio. O rádio tem uma vida longa, muito longa ainda. Então as pessoas precisam, quem trabalha no meio de comunicação,
usar essas ferramentas e também utilizar essas ferramentas a serviço da população. Não só a bel prazer, sabe? Acho que precisam utilizar bem esse tipo de informação. E a gente percebe que a juventude de hoje, Rodrigo, não lê tanto, sabe? Porque a internet hoje é muito mais fácil, são informações muito truncadinhas. Precisam pegar um livro, sabe? Acho que ler o livro, interpretar, tirar o que você entende daquele livro. Não ficar só com aquelas frases feitas. Então acho que o rádio precisa disso, pessoas que leem livros, não frases feitas. E o rádio também, hoje ele pode ser ouvido em qualquer parte do mundo por causa da internet também, né? Rádio Mensagens, se alguém quiser escutar na Espanha, na Itália, é só acessar o site que vai conseguir, né? Isso, a gente tem essa ferramenta, a gente tem aí ouvinte pessoas que saem de Jacareí, de São José, vão para fora, mandam abraço para os pais, pela rádio, ouvindo pela internet. E isso é muito bacana. Eu acho que a questão e o detalhe do rádio, Rodrigo, é essa teor de localidade que dá pra gente. Como a gente sabe que a rádio tem um limite de alcance, ela nos dá esse senso de localidade. Porque a partir do momento que a gente não cuida da nossa localidade, a gente fica prestando atenção só nas notícias internacionais e esquece dos problemas locais, né? Tá certo, Donizete. Eugênio, quero agradecer a sua presença no nosso programa. Parabéns pela carreira. Legal. Obrigado pela sua entrevista. Não, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Olha, um prazer estar com vocês aqui. E é um programa que a gente está sempre acompanhando. E parabéns a vocês por dar a oportunidade de Jacareí conhecer um profissional de Jacareí. Agora as pessoas que ouvem o Jornal da Mensagem vai saber quem é o rosto das vozes. Aliás, dizem que eu tenho uma voz que não tem rosto, né? Agora vou colocar um rosto nessa voz. Obrigado pela sua entrevista. Obrigado. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.